Estamos aqui agora com mais um episódio aqui do Mais 971 Podcast. Estamos com outro convidado especial aqui, o professor de Jiu-Jitsu, Helder Medeiros, do vulgo Bob. Dá um alô aí, Bob, pra gente. Fala, galera. Pô, imenso prazer estar aqui com essa inspiração, né, Gido? A lenda do Jiu-Jitsu paraibano e dos Emirados. Boa. E pra quem não sabe, pessoal, nós moramos aqui em Abu Dhabi, damos aula de jiu-jitsu aqui. E Bob foi campeão mundial de jiu-jitsu diversas vezes. E eu queria que tu começasse um pouco, Bob, falando sobre a sua trajetória, porque se eu não me engano, eu acho que tu foi o segundo cara a sair da Paraíba pra morar fora da Paraíba e tentar viver de jiu-jitsu. Acho que o primeiro foi o Mário Sucata, por aí. Eu queria que tu começasse contando um pouco desse teu início de vida e essa decisão de você viver do jiu-jitsu. Na verdade foi uma decisão que muito difícil, né? Porque naquela época ali não era simples como é hoje, né? Hoje existem várias formas de você fazer um intercâmbio, de você ir morar fora. Naquela época era uma coisa meio chocante, assim, para ter uma família meio conservadora. Como ali no nosso estado, né, na Paraíba, a gente quer... Os nossos pais queriam que a gente seguisse esse caminho mais do estudo, da universidade ali. Então, escolher o esporte como uma realmente... O que tu vai fazer para viver não é uma coisa tão simples. Então, eu tive a oportunidade de... Não me lembro exatamente porquê, mas meu tio me convidou para ir morar lá com ele um tempo, em São Paulo, para estudar música, na verdade, que eu venho de uma família de músicos. E então eu fiz esse link. Eu falei, cara, eu vou lá estudar, mas eu tinha esse sonho muito forte de viver do Gil, né? E eu vi a oportunidade de realmente de uma mudança ali de vida, de conhecer meus ídolos, né? Que a gente, naquela época, a gente via, não existia, não sei se já tinha o YouTube, mas não era uma coisa que a gente tinha acesso. Então, para chegar um vídeo cassete ali de uma coisa, eu me lembro que tinha uma luta de Leozinho com Shaolin na Copa Rio-São Paulo. Eu acho que eu assisti aquela luta ali mais de 200 vezes ali, era vídeo cassete. Então, tipo assim, era uma coisa inimaginável. Então, eu tinha ido passar as férias em 2001 e tinha conhecido o mestre Demian numa visita que eu fui fazer na academia do mestre Fábio Gugel. E eu mandei um e-mail para ele dizendo que ia morar lá e a possibilidade de treinar na academia dele. E ele disse, o treino aqui tá legal, Bob, você vai ser muito bem-vindo. Tá treinando aqui agora Leozinho, Comprido, Tererê, Demi. Eu falei, meu irmão, não tô... Eu falei, não acreditei. Eu falei, nossa, então... Eu peguei essa oportunidade, resumindo, né? Cheguei lá e terminou que a música não deu certo lá, né? Eu treinava muito e não estudei bastante também, mas não passei numa prova, que era uma faculdade uma escola de música bem conceituada lá, difícil de entrar. Mas no Gil, assim, foi o primeiro start, assim, que as coisas começaram eu pulei de cabeça 100%, né? Mas, por exemplo, hoje em dia, o que eu vejo hoje? Eu vejo um cenário de academias propondo, porque você falou aí que você pediu, né, a oportunidade, sim, não é isso? Sim. Hoje em dia eu vejo um cenário de academias propondo atletas irem para a academia dela e ainda oferecendo certos benefícios, como patrocínio, como moradia, como certas coisas. E nessa época que foi o contrário, que você pediu uma oportunidade, e muitos atletas faziam isso, né? Então não tinha esses benefícios. Eu não sei onde é que você dormia, a situação sua lá. Isso não te dava, em nenhum momento te deu um certo desespero, não? Tipo, meu irmão, será que eu tomei a atitude correta? Como é que era a sua vida, né? Depois que você chegou lá, assim, em termos dessas condições.
Que é bem diferente da realidade de hoje. Assim, a gente não pode, não tem muito como comparar o que existe hoje, né? Hoje existe a profissionalização tá de uma forma diferente, né? Assim, é quase como se fossem realmente clubes de futebol e tá uma dinâmica diferente, né? Nessa parte de competição, principalmente, o cara identifica o atleta e chama. Eu provavelmente naquela época eu teria sido convidado, porque tipo eu tive sucesso ali naquela depois do primeiro start, né? Porque eu acho que o mais importante foi vencer a primeira barreira, sabe, Gido? O primeiro ano, assim, foi muito difícil. Porque eu tive essa sorte de meu tio ter a casa lá. E meu tio João Linhares, ele tava na época ele tocava no Fala Mansa. E ele tava com uma condição financeira que dava para segurar a minha onda ali, segurar a onda da gente. E ele passava, mas assim, eu fiquei muito só, né? Porque ele viajava ele ficava em casa segunda e terça, quarta-feira ele viajava, só chegava no domingo de noite. E meu tio, assim, ele é um cara muito, muito ortodoxo, assim, no que diz sentido, é engraçado ele, porque ele é muito ortodoxo no que diz sentido à dedicação, mas ele é muito anortodoxo no que diz sentido na vida, assim. Ele é um cara especial, assim. E ele viajava e só tinha livro em casa, entendeu? E tipo assim, um computador que não tinha internet ali. E tipo, quando eu conseguia colocar a internet, que eu falava com a galera, pô, uma vez no mês. Eu tinha uma namorada na época que, pra você ter uma ideia como era a comunicação, a gente se comunicava por carta. Então ela mandava uma carta, passava 30 dias para chegar. Imagina hoje você pega o celular, tipo assim, se alguém morresse em casa, eu ia saber 30 dias depois. Uma ligação muito cara, né? Uma ligação muito cara, exatamente. Então, assim, eu me lembro, assim, uma das coisas chocantes que teve foi quando meus irmãos foram para lá depois de 3 meses. Eu vi meus irmãos, assim, eu não sou um cara muito emotivo, assim, eu comecei a chorar de ver, né? Meus irmãos depois de tanto tempo. Não, e fora isso, você foi com que idade? Você lembra a idade? Eu fui com 20 anos, 21. Foi Então, em 2003. Acho que 20. Desde então, tu não voltou mesmo a morar mesmo? Nunca mais. Assim, desde aquela época que eu tô no mundo, né, já fazem, sei lá, 17 anos. Mas era falando da dificuldade, que eu vejo muita gente não querendo. A galera fala muito. Isso é uma coisa meio praxe, né? A galera fala, todo mundo quer ser campeão, mas ninguém quer pagar o preço. Não é difícil, não é complicado, mas é difícil. Porque eu vou te falar, eu me lembro eu não tinha a grana de pegar o ônibus, 2 ônibus para ir treinar todos os dias. Então eram 2 indo, 2 voltando. Então eu tinha que pegar um ônibus até uma estação. Isso em São Paulo? Isso em São Paulo. E eu tinha que andar coisa de 5 quilômetros para treinar, ser amassado de todas as formas possíveis lá, entendeu? E voltar esses 5 quilômetros e voltar todos os dias sem exceção, entendeu? E era muito, muito isso quando o treino era num lugar. E depois passou para um lugar que era mais próximo, que era a academia o mestre Fernando Tererê fez um treino de competição lá, que meio que na época que era master, todo mundo ia treinar naquela. Então era um pouco mais perto. Então eu só andava, mas também era distante pra caramba pra chegar lá. E, tipo assim, era o treino. Acho que não sei se você chegou a treinar lá, mas teve uma galera da Paraíba que foi. Era 2 horas que assim, você contava os segundos. Era muito estressante o treino, muito forte. Então era uma época muito difícil, assim. Você voltava para casa no fim de semana, eu tinha que guardar a grana de poder ir treinar. Então, fim de semana eu não tinha essa parada de eu vou ali curtir, eu vou ali desopilar, era ficar o fim de semana em casa, entendeu? Botando um CD, escutando uma música. Então, mas assim, foi muito importante porque foi meio que foi quebrar uma barreira de que não seria possível ser campeão mundial sendo daquele estado ali, entendeu? Você lembra que naquela época tinha isso, assim, a gente sempre achava que não era. Eu acho que foi uma parada que eu tenho muito orgulho, porque eu tenho certeza que influenciou outras pessoas a
a acreditarem que aquela vitória ali seria possível. Se eu não me engano, eu acho que você foi o primeiro campeão mundial da Paraíba. Foi o primeiro campeão mundial, foi. Mas, assim, e várias coisas, assim, a gente conseguiu ser pioneiro ali depois, né? Tipo, quando a gente fez a relação ali de uma academia forte, que a gente tinha o suporte. Então, era um dos meus sonhos, assim, depois de ganhar, era conseguir mostrar que a gente poderia fazer campeão mundial dali também. Então, depois vieram vários ali, entendeu? Mas, assim, esse ano realmente foi muito, muito duro, né? Mas, graças a Deus, eu me lembro, tipo assim, de eu chegar na final da Copa do Mundo. Porque nesse ano, eu perdi a primeira competição. Na verdade, eu finalizei todo mundo nas 3 primeiras lutas, perdi a final. Depois eu fiz o Campeonato Paulista, perdi na primeira luta. E eu falei, meu irmão, vou embora, o que é que eu tô fazendo aqui? Tô meu irmão, me quebrando aqui e não ganho. Aí Tu já tava morando lá ou já não? morando em São Paulo. E eu me lembro de Guegué, meu irmão, que eu comecei a treinar por conta dele, ele chegar e falou, irmão, é o seguinte, você quer ir embora, você vai. Agora, você só vai embora quando você lutar um mundial, independente do que acontecer. Eu não vou deixar você ir embora. Eu me lembro disso assim. Caramba, mano. Me lembro, assim, eu com a medalha, assim, puto que tinha perdido, e ele... E isso aí foi fogo, porque quando chegou na Copa do Mundo ali, que eu cheguei ele foi muito importante, assim, porque tem muita gente que se dedica, Gido, tem muita gente que paga o preço, mas existe um momento determinante ali, que é o segundo da decisão, se você vai continuar ou não, que muitas vezes você não consegue fazer só, entendeu? Ou acreditar sozinho é difícil. Então, o cara que não deixa você desistir, ele é muito importante, entendeu? É o cara que na hora que você vai quebrar, o cara não deixa você quebrar. E eu acho que foi por isso que ele é a figura talvez mais importante nesse processo. E eu fui pro Mundial, fui pra Copa do Mundo e ele não me deixou quebrar 3 vezes. Ele não me deixou me quebrar dessa vez. Na Copa do Mundo, assim, eu peguei todo mundo e quando chegou na final, eu falei, pô, cheguei na final. Ele falou, chegou na final nada, irmão. Eu não chegou na final, não. A gente tem que quebrar essa barreira, a gente tem que vencer, você tem que ganhar. E tipo assim, e aquela luta foi emocionante porque eu tava perdendo até os últimos 10 segundos. Foi um moleque duríssimo chamado Leão Amâncio, talvez seja o... Meu irmão, aquele moleque era demais, mano. E eu consegui raspar ele no final, assim. Faltava... Quando eu raspei, o juiz deu os pontos e acabou. Então, tipo, imagina esse ano de sofrimento. Não só um ano, que fazia os outros anos que eu vinha sonhando nisso, mas esse ano de intensidade ali. E você fazer ser possível, eu acho que quebrou uma parada. Eu me lembro de abraçar ele, chorar. E aí a gente foi comemorar. A gente tava na casa de uns amigos chamados Otávio e Elísio. E eles eram músicos. São músicos, e eles estavam tocando, a gente foi, e eu, beleza, já ganhei, pô, beleza, conquistou. Meu irmão falou assim, é a terceira vez, você conquistou nada, tem um mundial agora da IBJJF, que a gente vai lutar lá, e tem que ganhar, não tem isso não. Então ele não deixou me acomodar, falar, acabou. E eu queria que acabasse. Sim, mas aí esse mundial foi no mesmo mês? Esse mundial foi no fim de semana antes. Eu lutei no fim de semana, ganhei a Copa do Mundo. E no outro final de semana eu lutei o Mundial. E como é que foi? Ganhei também. Mas sua cabeça tava mais de boa ou tava tensa do mesmo jeito? Não, eu sabia que era possível. Porque quando eu olhei a chave, eram as mesmas pessoas que eu tinha lutado. E eu vi Leon lá. E eu falei, pô, afinal essa aqui. E eu lutei com ele na semifinal. Luta duríssima, mas ganhei por uma vantagem. E aí, quando eu ganhei essa luta, eu falei, ganhei. Porque o cara da final era um cara muito duro, mas assim, eu sabia que a final era... O cara sente na competição, sabe quem é o cara que vai ser né? E graças a Deus deu tudo certo, eu consegui finalizar na final, e aí foi realmente o divisor de águas, assim. Eu falei, poxa, agora dá pra fazer. E, na verdade, a intenção era fazer só nessa faixa, né? Que era azul. Que era azul. Mas aí foram acontecendo outras coisas que eu meio que fui seguindo, né? Assim, nas outras faixas. Cara, eu me lembro de uma foto tua na revista quando tu ganhou, tu com uma olheira muito forte. Se eu não me engano, também você lutava de pluma, que era até 64, de kimono. Isso. E como é que era esse lance de você baixar tanto esse peso e que... Tu entrava pra lutar como? Tu entrava pra lutar fraco ou não fraco na primeira luta? Como é que era isso aí? Então, quando a gente é mais jovem, assim,
a gente consegue fazer mais loucura, né? Então, tipo, como eu já não... Minha teoria era o seguinte, como eu já não tinha grana pra curtir, eu não tinha grana pra estar, meu irmão, saindo, comendo, eu falei, irmão, eu vou fazer dieta pra... Que na verdade era meio que cortar o que tinha em casa ali pra comer, entendeu? Eu não tinha muita tentação de estar fora, de estar... Então, só que a parada foi o seguinte, eu percebi a decisão de lutar na Pluma, é porque a luta, cara, todo mundo, principalmente hoje, assim, todo mundo tá preparado tecnicamente, todo mundo tá preparado fisicamente, principalmente, mas essa parada da cabeça, do não desistir, independente do que for, sabe? Eu acho que o campeão é isso, é o cara que ele não desiste, independente do que for. Se a gente parar aqui agora e for fazer flexão, quem é o cara que não vai, quem é o cara que vai desistir por último ali, entendeu? Sim. Se eu e você estiver fisicamente bem, é essa conversa contigo mesmo de quem vai parar ou não. Então, eu tentava potencializar ao máximo as minhas vantagens. Então, eu entendia que na Pluma eu era um cara que eu era mais alto, entendeu? Que eu tinha mais vantagem naquela categoria. Então, eu precisava, eu escolhi pagar o preço de perder o peso e ter mais vantagem nessa categoria. Mas era difícil, era passar fome, cara. Tipo assim, desidratar de forma maluca, assim, um tempão. Quando eu tava com muita sede, chupar um gelo. Dieta maluca, tipo, coma aí quando tiver com muita fome que não aguentar mais. Comer um punhado de uva passa. Então era muita doideira, cara. Até que, enfim, na época eu fui treinar no Rio, depois de um tempo, assim, Ricardo Vieira e Léo Vieira, os irmãos Vieiras, que eu devo muito também. Ricardinho falou, pô, bicho, para com isso, mano, sobe. Mas onde tu dormia onde? Tu tinha casa pra ficar? Como é que era? No Rio? Não, no Rio era doideira. No Rio eu dormia na academia. Eu dormia numa mesa mais ou menos como essa aqui. Mas assim, foi uma época muito feliz da minha vida no Rio. Tu não pensava em dinheiro nessa época? Não, eu nunca fui um cara que pensei em grana. Eu acho que isso aí foi uma vantagem, assim. Eu me preocupava muito com o meu futuro, né? Tipo assim, pô, eu não posso viver disso aqui. Só o sonho, só vivenciar o sonho não vai encher minha barriga, né? Isso aí eu sempre quis construir uma família e tal. Então essa preocupação, mas não de dizer assim, pô, eu quero grana entendeu? Pra curtir a vida. Não, nunca... Eu tive uma fase assim de muita cobrança social e da família. De que, isso não dá dinheiro, para com isso, para com isso. E quando eu falo social, muitos amigos, muita gente, meu irmão, tem que parar com isso. E eu cheguei a um tempo, estar nessa cobrança, até me senti envergonhado de eu falar assim, meu irmão, eu tô com essa idade, eu tô com isso e nada. Tu não teve isso, tu caiu de fundo mesmo nesse sonho e nem isso nem passava pela cabeça, nem essa cobrança social também. Não, claro, todos nós passamos por isso aí, mas a gente vai, acho que Steve Jobs falou isso, né? Os pontos eles vão se conectando para trás, né? Então, hoje eu entendo que eu fiz várias coisas certas sem saber que eu estava fazendo as coisas certas, né? Então, a decisão do que você vai fazer, ela é o mais importante, porque o resto é trabalho. Sacou? Então, tipo, a decisão de que era aquilo que eu... Na verdade, eu me vejo muito mais como um professor. Na verdade, minha família é uma família de professores. Entendeu? Minha avó era professora, minha mãe ela é professora nata, meu tio, meus irmãos. Então, eu entendi a minha necessidade de ensinar. E isso me guiou para que eu me especializasse, para que eu fosse competente o máximo possível no que eu fazia, né? O resto foi meio consequência. Então, eu sempre tive essa cobrança, mas eu tinha certeza que era aquilo que eu queria. E a coisa os nossos principais... Não se engane não, Gido. Os nossos principais obstáculos são de pessoas próximas de nós. Porque se chega um cara aí, qualquer um, e fala, esse cara não ganha dinheiro, esse cara nunca vai chegar nisso, blá, blá, blá.
Hoje muda um pouco a dinâmica no Instagram, porque hoje você olha, tipo, um cara que mora meu irmão, Nova Zelândia, que tu não conhece, o cara vai fazer um comentário, às vezes muda teu dia. Mas vamos pensar na dinâmica da gente ali. Sim. O que mais atrapalha a gente chegar no nosso objetivo são as pessoas que a gente ama, porque importa pra gente. Então, quando chega várias vezes... meu pai e minha mãe teve esse papo comigo várias vezes. Pô, Helder, já tá bom, pô. Quando eu acabei o Mundial na Azul, não, agora vai estudar. É como se fosse não era um caminho, era como se fosse uma coisa que eu tinha que resolver, que tinha que voltar. Então, tipo, a opinião das pessoas, dos teus brothers, da família, da tua mulher, é que faz a diferença, entendeu? Mas, assim, o que é o bastante? Eu sou um cara que eu tenho o senso do bastante, entendeu? E às vezes a gente viaja nessa onda de dizer o que é o cara ter grana, o que é ter grana. Porque, tipo, olha, tu lembra quando a gente ia treinar, eu e tu, a gente tinha o dinheiro que tinha, mano. Eu me lembro da moto parando na BR, mano, sem gasolina. Como era aquela moto? Era uma moto quê? Era Assis TZ. Eu assisti, pronto, mano. Se o cara botar 50 centavos nela, ela roda 30 dias, pô. Ela parou na BR, a gente teve que ser resgatada. A gente chegou com o carro lá e resgatou a gente pra ir treinar. Então, tipo assim, a gente não tinha nada. Aí a gente para hoje aqui. Aí outra, você ia puxar o treino de equipe. Eu ia puxar o treino da equipe. Aí a gasolina acabou. A gasolina acabou, pra você ver como a gente tava bem, né? E aí, de grana. E tipo, olha a realidade que a gente tá hoje aqui, cara. O que a gente vive. E às vezes o cara ainda não é satisfeito com o que ele tem, tá ligado? O cara olha, pô... É verdade. Então qual é o enough? Qual é o bastante aí? É o bastante. Então, tipo, eu entendo que se eu tiver um teto para morar, o que comer e a educação da minha filha ali, é o suficiente para mim. Então, resumindo, tudo que eu fiz ali me trouxe para esse ponto e, graças a Deus, financeiramente eu consegui conquistar muito mais do que almejava, entendeu? Então, dei sorte lá de ter feito a escolha certa de ter continuado com o Gil aí. Aí pegando esse gancho aí que tu falou também do que você se preocupou em ensinar, em sua família de professores, tu se realizou como atleta e depois tu teve uma realização como professor, tu formou campeões. Sim. E tu formou campeões lá, tu sendo novo, tu formou campeões aqui nos Emirados. Me fala, eu queria saber assim, muita coisa mudou em relação a isso, a como você acha que quer ensinar? Como é que é esse teu processo de ensinar? Ou você acha que é uma receita de bolo? Então, se a gente for falar sobre ensinar aqui, a gente vai fazer um podcast aí de vários de vários dias, mas porque lá você se deu com atletas que queriam e adultos, e aqui você pegou uma criançada de outra cultura e conseguiu realizar campeões dos dois lados. Então, isso me deixa curioso também, entendeu? Voltando para aquela época ali, eu acho que o que fez existe uma coisa muito, muito importante, assim, sabe, de você ensinar, que é você querer que a coisa aconteça, entendeu? Então tem muita gente que tem a ciência da coisa, mas ele não... É importante você vivenciar aquilo ali, você viver o sonho daquele cara, entendeu? Senão não acontece. Então, por isso que é tão importante o professor, tô falando do Gil agora. Sim. Só, tá? O professor, você vê os caras que realmente viraram, são caras que tiveram o professor que ele viveu o sonho daquele cara ali. Não adianta só chegar aqui e te ensinar, bicho, essa é a técnica que tu precisa, essa é o que tu precisa fazer fisicamente, esse é o jeito que tu precisa comer. Isso aí qualquer pessoa pode fazer, entendeu? Porque o processo, existe a receita do bolo, mas a receita do bolo, ela é só o norte. Porque esse processo, ele pode ir por tantos caminhos que se você não tiver diariamente ali, você não toma as decisões corretas para onde a coisa tem que seguir, entendeu? Falando em experiências, né? Se a gente for falar o que tem na literatura, aí tem outras coisas assim que eu vejo também que eu acertei, estudando hoje, eu vi que eu acertei, mas
eu acho que por isso que naquela época ali a gente conseguiu fazer vários campeões e se destacou, né? Porque a gente saiu de um estado que não existia no mapa do Gil e eu me lembro que a gente ganhou o título sul-americano era Checkmate, na época era Brasa, só com o time da Paraíba. Caramba. Entendeu? Só com o time da Paraíba a gente viajou e a gente conquistou aquele título ali. Então, era muita vontade, né, de fazer e estar junto ali. E eu tinha uma certa didática ali do Gil, eu já gostava de estudar ali o que estava acontecendo. E, enfim, mas vindo para cá, a gente vivenciou várias outras coisas, né? Eu acho que na verdade eu me tornei um professor mesmo aqui, né? Me achei, me completei, porque eu cheguei acho que todo mundo que chega aqui passa por isso. Eu cheguei num lugar onde o cara não falava a minha língua, não acreditava no que eu acreditava, e eu não sabia o que era aquilo que eu estava proposto a ensinar. E eu tinha que fazer ele querer fazer aquilo ali, né? Foi a grande diferença da dinâmica. Quando eu estava lá, eu já era um cara que eu tinha um nome na cidade, a galera vinha treinar, então era mais simples. Mas eu chegar aqui na escola e achar a forma de ensinar, e ainda tinha todos os critérios que o Ministério da Educação pediam, né? Então, tipo, é meio que um jogo onde você não tem carta nenhuma. Eu ainda tinha que seguir regras, tipo, a coisa do plano de aula, a coisa eu escrevia muito na época, assim, tudo que eu aprendi eu escrevia, mas eu não tinha essa noção do planejamento, sacou? Da aula ou do objetivo, do critério de sucesso que eu tinha que atingir em cada aula, eu não tinha essa noção. Do próprio ambiente também exigia outras coisas, né? O ambiente escolar, do não escolar. O ambiente e as coisas que dificultam, né? Tipo assim, você tá dentro de uma sala onde, meu amigo, você tem... É com uma gincana, né? Você tem... Você tem 15 minutos para poder fazer todo mundo se trocar de roupa e aí daqui a pouco, quando você tá quase conseguindo convencer, entra o petite na porta, bate e fala que o diretor falou alguma coisa. E aí quando você... Meu irmão, foi uma experiência que, meu irmão, muito, muito boa, assim. Mas foi de lá que, do primeiro aluno que eu tive, juntamente com o Samuel Canquerino, foi um cara que eu aprendi bastante também na dinâmica da escola ali, porque o cara já tinha experiência, já tinha sido supervisor, então ele entendia... eu tive muita sorte nisso aí. Ele entendia a dinâmica dos Emirados, entendeu? Não adianta, você vai trazer para cá, você escolhe aí o maior professor da história do jiu-jitsu aí, qualquer lenda dessa, traga para cá, eu duvido que ele não vá passar 3 anos sozinho, tá? Sem ninguém para estar orientando. 3 anos para ele entender a dinâmica da coisa. Então, eu tinha esse professor diário, pô, Bob, aqui dá para descansar, aqui não dá para descansar, aqui dá o gás, agora é hora de... Então, tipo, você vai entendendo... O ritmo, né? O ritmo da coisa. Então, tipo... E de lá saiu, tipo, o Hamad Nawad, que foi meu primeiro aluno, e ele, juntamente com o Faisal Ketib, da nova geração, ele foi o único, né? Que conseguiu ser campeão dos Jogos Asiáticos, que está correlacionado com o Comitê Olímpico Internacional, entendeu? Que é meio um pedaço do bolo que a galera de fora não tá vendo, né? A galera tá muito focada na IBJJF, mas tem essa coisa voltada realmente para o caminho olímpico ali, que os Emirados aí tá nadando de braçada. Tem 2 coisas que me impressionam em você, né? Uma, foi dessa questão que eu te falei, que eu te acho um cara realizador, né? Que você foi campeão lá, depois se realizou como professor. Quando você foi campeão também, as suas condições eram muito diferentes das atuais. E nessa época aí que você dava aula, você iniciou um projeto social sem dinheiro nenhum. Trazia seminário também. Eu não sei como é que eu falava, até pensava, meu irmão, o Bob é muito doido, porque o Bob tá trazendo os caras sem grana nenhuma. E tu conseguia fazer o projeto social e que tem resultado hoje, né? Sim. E veio numa época que entrou numa escola bem dificultosa, na época também fez campeão. Então eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa parada do projeto social, como é que deu esse start também de tu começar isso. A questão do projeto social é que
se... Eu sempre tive essa coisa forte em mim, assim, da gratidão e de você... Eu acredito muito em você retribuir o que te foi dado, entendeu? Eu não teria, de longe, chegado aqui sem a ajuda inicialmente dos meus pais e do meu irmão, e aí de pessoas que eu fui conhecendo na vida. Mestre Demian Maia, que me abraçou lá, acho que foi a primeira experiência que eu tive como professor, porque ele um mês que eu tinha chegado lá, ele viajou pra Finlândia, eu acho, falou, ó, tu vai assumir a academia. Eu falei, como assim? Eu vou assumir o quê? Não, fica aí dando aula aí, bababá, não sei o quê, e tá bom. Então, várias pessoas, né? Os irmãos Vieira, como eu já falei, mas eu sempre, inclusive quando eu lutava pelo Rio, era por um projeto social chamado VBTIM. Então, sempre foi uma coisa muito forte, assim, né? E por vários motivos eu quis fazer o projeto social. Eu acredito que quando o cara não tem a opção, por isso que você vê, dentre outras razões, crianças carentes se destacando no esporte, né? Primeiro é a correlação, que aí provavelmente a gente vai falar sobre isso depois, mas a correlação ambiente-estímulo, né? Os moleques são, meu irmão, largados na rua, então eles têm todo tipo de estímulo ali, não são crianças criadas dentro de casa. Não tem outra opção. A educação, principalmente no Brasil, é uma educação precária. Então, tipo, ou o cara vira no esporte, mano, ou ele vai ser difícil. Então, isso é uma das coisas que me encanta fazer, porque eu vejo a vontade de acontecer, entendeu? E o principal é essa retribuição, né, Gido? Por tudo que eu recebi, tudo que eu foi muito pelo meu esforço, mas muito pela oportunidade que foi dada a mim, né? Então, essa é o meu grande motivador dessa é o mix, né, ali, essa coisa de eu querer ensinar, de eu transformar vidas, porque minha vida foi transformada através disso. Hoje eu consigo ajudar muitas pessoas por onde eu cheguei. Como você está falando, eu não tinha grana para nada na época. Hoje eu posso. Hoje a gente tem um projeto... É um projeto piloto, né? Que ele vem do Instituto Alavanca ali, que é o projeto social da academia, mas é um projeto de performance chamado Square Pants, que é um projeto piloto, né? Ele meio que vai dar o start ali em 2021. Mas esse ano eu já estou fazendo vários testes. Tô chegando junto da molecada. Qual é o projeto aí? E os caras, a gente vai lutar isso, e vai ser dessa forma. A gente estrutura o projeto de onde a gente quer chegar ali e eles estão se dando bem. Começou agora, a gente conseguiu uma parceria assim, muito legal com o Kimono Storm Strong. E assim, o Kleber tá ajudando a gente pra caramba nesse sentido. E eu tô chegando junto, assim, na parte de material, e eu tô chegando junto na parte de onde eles estão treinando, tipo, quais são os circuitos, quais são os circuitos que eles vão viajar, chegando junto pra eles viajarem lá, apoiando, né, patrocinando a molecada. Mas onde é que tu conheceu essa molecada? Eu me lembro deles muito novos, mas eu só me lembro deles assim, chegando na academia, eu não lembro como tu conheceu. Na verdade, existia um projeto do Jorge Maia. Não sei se você lembra, que ele tinha Fight Surf. Fight Surf, o cara tinha um canal no YouTube, o cara era meu irmão. Já tinha uma visão nessa época, né? Muitos anos atrás. E ele tinha um projeto social e ele entrou na academia na época e ele teve que viajar por algum motivo de trabalho, ele não ia conseguir mais assumir aquilo ali. Foi por volta de 2005, 2004, 2005. A gente tinha uma academia ali atrás, não sei se você lembra, atrás da Túlios Bicicleta. Sim. Ali na Príncipe no Retão, no Manaí, era Retão ali na praia, né? E o cara cedeu lá aquele espaço lá e a gente botou um tatame. E aquela molecada, acho que através de Bill, eles começaram... Bill, que é talvez o presidente da Alavanca. E a gente conseguiu levar essa molecada pra lá. Então era Renatinho, Mike, Clark e Jackson, que hoje é faixa marrom. E vários outros entraram ali, saíram, mas enfim, começou meio daí. Então, depois disso, o Assis queria entrar na academia e ele veio, eu não me lembro exatamente por quem, se foi por Bill. Ele começou a treinar e ele também tem essa coisa do social muito forte. Hoje o cara, em pleno Covid, o cara tá
tá na rua aí distribuindo comida pra quem tá com fome. Então, Caramba. tipo, não é só uma parada com o jiu-jitsu. O cara tem essa coisa assim, a CIS é uma benção ali pra academia da gente, né? Pra escola da gente ali. E, enfim, então ele trabalhava numa escola, ele conseguiu espaço, a gente colocou os tatames, e aí quando viu, era criança de todo lado aparecendo. Então, a gente abriu uma ONG, só que era uma coisa meio desorganizada. Então, esse ano foi o ano que eu consegui realmente organizar tudo. A gente tá aí pleiteando o certificado de utilidade pública municipal. E a partir daí a gente vai conseguir recursos, né? Porque até então está saindo do meu bolso, né? Pô, muito maneiro, muito maneiro. Eu não sabia disso tudo. O que eu acompanhei foi essa primeira molecada que ficou e vi realmente uma mudança mesmo no caso do Jack, né? Ele hoje em dia é um cara que vive do jiu-jitsu. Sim. Ele saiu da condição que ele tinha antes, de muita necessidade. Então, assim, eu acho isso muito, muito, muito bonito de você muito novo conseguiu realizar essa mudança que a prática corporal pode fazer. Quando eu falo prática corporal é porque eu não quero estimular que o esporte só vale a pena se o cara for campeão. Sim. Entendeu? E o Cabeça, ele sendo campeão ou não, ele conseguiu galgar essas oportunidades de estar onde está, de sair de onde saiu, pela prática corporal, pelo jiu-jitsu, no seu universo todo, dessa mudança. E você é muito novo fazendo isso. Eu achei isso muito interessante. E eu não sei como é que porque assim, é uma coisa que eu noto em você. Quando você assume uma responsabilidade, você cai muito de cabeça. Aí eu via você ensinando, passando horas e horas preocupado com eles em campeonato. Eu via a cabeça até quase chorando de tanto repetir posição. Você faz isso, faz aquilo, não sei o quê. E botando pra lutar. Não existe meio comprometimento, né? Porque vai fazer diferença, né? O comprometimento vai fazer diferença. Na hora que você... dessa coisa mental também. Quando você chega lá que você sabe que você cumpriu o que você tinha de cumprir, ele vai te dar força para tu ser o último para desistir ali, né? Mas esse é um ponto muito importante que você falou sobre essa coisa. Eu não quero colocar a prática corporal, o esporte como só alto rendimento. Na verdade, eu já acho que o alto rendimento ele já é totalmente o contrário dessa proposta social, por mais que ele seja o que muda, digamos, o seu status financeiro ali. Mas o que esses moleques já vivem hoje já é uma realidade totalmente exclusiva. Correto? Eles não têm acesso... Eles não têm acesso a nada. E o esporte, o esporte de alto rendimento, ele é exclusivo também. Faz sentido. Então, faz sentido. tipo assim, ele nada mais... Por isso que eles se adaptam tanto. Mas eu colocaria em 3%, entendeu? Tem um número aí que eu não sei se é exatamente isso, mas de cada 60 mil pessoas, 1% teria condição de chegar em alta performance. E dentro desses 1% teria condição de chegar numa Olimpíada. Então é uma parada muito, muito exclusiva, como eu estou te falando. E meu grande lance é a transformação de vida. O problema é que a parte de competição, ela é uma vitrine muito mais rápida. Eu acho que esse é o grande dilema dos Emirados. Sim. Porque a força dos caras aqui justamente que é extremamente necessária, é essa coisa do campeão. Porque existe um investimento muito alto. Então, formar um campeão é uma coisa, se correlacionado com uma mudança de caráter, de vida, 100 vezes mais rápido de você notar, por exemplo, quanto Cabeça hoje tem 24 anos, a gente demorou 20, a Cabeça entrou lá com 10, 14 anos para poder identificar uma mudança de vida em Jackson. O campeão, faixa branca, a gente pode fazer ele com 1 ano. Entendeu? O cara chegar e ter um resultado, subir no pódio, começa, então, tipo assim... Forte, mid, pá, não, exatamente. Então, tipo, a força é uma coisa que também... daqui que é essa força do que é importante. Hoje nada chega tem visibilidade se não tiver esse bombardeio da mídia aí. Mas tem, em contrapartida, esse relógio contando da mudança de vida, que é o que muitas pessoas, às vezes, não
não veem, né, elas, assim, que precisa de ter o tempo para que haja essa transformação. E eu não tenho a menor dúvida de que a gente já mudou muita coisa aqui, entendeu? Juntamente com a visão aí, o visionário o Sheik, que se propôs a abraçar o esporte, mas a gente vai ver essas pessoas que tiveram a experiência com o Gil, experiência com o esporte, ter o fruto disso lá na frente, né? Mas, por outro lado, tem uma galera que quer o resultado agora, entendeu? Então, a paciência é importante no processo. E outras coisas também que eu fico assim refletindo sobre a prática corporal é que, por exemplo, para mim, eu era um cara que eu tinha muita autoestima, baixa estima em relação ao estudo, eu me achava um cara burro antes. E essa minha baixa estima refletia em outros aspectos da minha vida. Por exemplo, até de eu chegar a dar em cima de uma menina. Aí o meu primeiro professor o apelido dele era Joãozinho Quebra-Ossos. E ele era um cara do Vale Tudo. Quando ele me colocou no primeiro treino e falou assim, ó, o treino é de tapa. Eu tinha uma figura dele como um cara tão, assim, um ídolo, que eu falei, não tem como eu dizer não aqui pra ele. Cara, isso foi marcante pra mim. Depois desse treino de tapa, que eu levei um monte de tapa na cara, eu cheguei no outro dia na escola me sentindo um Superman. A minha postura, Então, quando eu falo nessas coisas da prática corporal, nesse sentido, dessas aquisições que mudam muita coisa. Uma vez a gente conversando, você me falou também assim, hoje o pessoal também esquece de pensar que uma criança bem desenvolvida, com as capacidades da atividade física, ela é um adulto diferente. Sim. Então essas aquisições, muito pouca gente para refletir sobre isso, para olhar para esses outros aspectos do esporte e fica olhando para essa vitrine. Assim, se eu tivesse de dar um conselho, vou falar um pouco sobre a parte científica aí, ou da literatura aí. Se eu tivesse de dar um conselho, como você trabalhar aí, né, nesse processo do desenvolvimento humano, do desenvolvimento motor, principalmente para criança. Eu acho que isso é a parada mais fantástica assim, do que você está fazendo, do jiu-jitsu lúdico, né? Desse projeto aí que inclusive a gente teve um papo, você falou, queria botar alguma coisa da alavanca. Eu disse, meu irmão, esquece a alavanca, cara. Foi. Esquece a alavanca, porque essa tua parada ela é muito maior do que uma academia. Essa parada, ela pode, ela vai... inclusive, eu fiquei muito feliz que eu vi que a academia da Gracie Barra estava fazendo uma parada. Eu vi. Então, às vezes, você bota o nome alavanca lá e o cara olha, não, isso aqui não serve para Gracie Barra. Mas quando é um jiu-jitsu lúdico, um projeto independente, ele tem acesso a todo lugar. E ele é importante no desenvolvimento do indivíduo como se. Ele tem uma importância maior do que só o jiu-jitsu em si. Mas, assim, trabalhar a noção de tempo e espaço, entendeu? Isso é muito importante nas atividades para a criança ali, entendeu? De propriocepção. E não haver especialização. Isso aí é o ponto principal. Acho que esse é o problema da parte de competição, sacou? Porque você especializa, você está atrofiando várias outras capacidades. E existe uma coisa muito importante que são os estágios ali que você precisa entender, e isso é o grande lance da docência. A gente teve um papo um dia desse no WhatsApp. Eu acho que toda a literatura ela vem da experiência que deu certo, né? Isso. Tipo assim, você pode chegar hoje aqui e falar milhões de teorias aí. Eu divido o que é o teórico em dois segmentos. Tem o que funciona e o que não funciona. Porque não adianta, você vai chegar com um livro aqui de quem você quiser, meu irmão, e vai chegar lá na escola como é o nome da Ata 1? Ata 1. Assim, só sabe o que é Ata 1 quem passou pela... Eu passei pela Ata 1 lá. Foi. E só sabe o que é. E não adianta, você não vai conseguir aplicar aquilo ali de uma forma direta, entendeu? Ele vai te dar não vai conseguir. Então, tipo, existe o que funciona e o que não funciona. Mas uma coisa que é bem importante, por isso que eu acho que foi brilhante o que você fez em relação a isso, é que até os 14 anos de idade talvez seja a fase mais importante da vida do indivíduo, porque dali
falando principalmente da parte motora. Existe lá, tipo ali, quando a gente nasce, né, os primeiros 2 meses ali, que seria só relacionado à parte reflexiva, né, da criança. Depois vem o pré-adaptativo, que veio o grande dilema se é o ambiente que influencia ou se o indivíduo desenvolve por ele mesmo. E depois vem a fase do aprendizado das habilidades motoras fundamentais, que é o moleque se mexer, irmão, quer correr, pular, fazer o que for relacionado com o ambiente, sacou? Tipo, então, ela tá relacionada com o ambiente e esse é o nosso papel de dar o estímulo correto. Então, se eu não entendo, depois disso, aí que vem lá, quando o moleque começa a chegar na parte da puberdade, é onde a gente deve fazer essa especialização. Se o cara não entender isso aí, ele vai fazer, ele pode vir a fazer o treinamento na janela errada, sacou? Do que ele precisa estar. Então, tipo, hoje com minha pirralha, eu tendo essa noção, ela só treina Gil quando ela quer, entendeu? E eu começo a perceber as coisas, ela adora nadar, então, tipo, é uma coisa que eu já estimulo mais, mas eu não deixo dela trabalhar com bola, ela chutar, ela jogar, ela pular, ela correr, entendeu? Porque eu sei que o repertório motor dela vai ser de tal forma que quando chegar lá, ela chegar na puberdade e ela quiser ou não decidir qual é se ela quer seguir numa parte competitiva, ela pode escolher o que ela quiser, certo? E aí ela vai, os outros 2, atividade por lazer é uma coisa que provavelmente ela vai fazer, ou a gente chegar lá no estágio compensatório, né, que vai vir desse repertório motor que a gente teve aqui. Então, tipo, eu não hoje, assim, principalmente eu já passei por essa fase de querer fazer o campeão mais novo possível, eu trabalharia de uma forma muito diferente. Inclusive, tem um histórico de que brasileiros são os campeões dos juvenis, entendeu? Todos os esportes aí, a molecada pelo menos na época, há anos atrás, arrebentava nessa fase, e quando chegava na fase que tinha que chegar nas Olimpíadas ou nos jogos profissionais, digamos assim, os americanos, os russos, os caras, a Alemanha, eram os caras que chegavam. Porque provavelmente essa coisa, existia uma especialização, dentre milhões de fatores, mas os caras eu vi uma pesquisa uma vez que os caras nos Estados Unidos, eles vão fazendo essa pirâmide de uma forma muito coerente, entendeu? Então o cara antes de ele chegar a especializar, ele passou, por exemplo, ele não chega no Gil, ele vai praticar, depois que ele passou por essa fase das habilidades motoras fundamentais, ele vai chegar o cara vê que a predisposição do cara é pra luta, ele vai vivenciar todo tipo de luta. Ele vai vivenciar o karatê, o boxe, o muay thai, o grappling. Aí o cara vê que, tipo, ele tem mais predisposição pro grappling. Então já começa judô, wrestling. Então, meu irmão, quando o cara chega ali com 14 anos de idade, imagina o repertório motor que o cara tem pra ele poder chegar e ser o campeão. Enfim, isso aí é o conselho que eu daria. O cara dá isso não é uma coisa difícil, entendeu? Qualquer livro aí você consegue entender e vai te auxiliar bastante no ensino. Mas fora isso, quando você falou isso pra mim, pra vida. Mesmo se o cara não querer ser um campeão, sim, toda essa vivência que você falou aí, sim, torna ele um ser diferente pra exatamente. vida. A parte competitiva, na verdade, tem 3 caminhos que eu posso seguir, né? Essa parte competitiva é a parte de esporte por lazer, que hoje tem bastante, eu não sei se a palavra seria profissionais amadores, tipo, são os caras que eles vivenciam essa coisa competitiva, mas ele não lifestyle, vamos dizer. É o lifestyle aí, exatamente. E tem os caras que simplesmente quer uma qualidade de vida melhor e tipo... Então existem esses 3 segmentos. Mas até os 14 anos de idade, irmão, é muito importante. Então, o que eu vejo nesse seu projeto do jiu-jitsu lúdico é essa preocupação de o jiu-jitsu, ele é apenas a linguagem, mas o entendimento do que eu quero é o desenvolvimento motor daquela criança ali. Então, ele está vivenciando uma parada que uma vez você comentou comigo, que tem pessoas que são relutantes em se o trabalho do cara for só ele colocar o kimono, não, porque isso não é jiu-jitsu. A galera fica querendo determinar o que é jiu-jitsu ou não, né? Sim. Enfim, mas só a sensação de uma criança vestir um kimono já é uma experiência para ela.
Entendeu? Ela não se sentir de uma... Porque é uma coisa desconfortável. Hoje não, hoje pra gente se sente bem. Sim. Mas tu lembra a primeira vez que tu colocou um kimono? Eu me lembro a primeira vez que eu coloquei o kimono, era desconfortável, assim. Falando, meu irmão, e o kimono que eu usava era o kimono do meu irmão, era maior. Eu usava kimono grande também. Não tinha então, tipo assim, essa introdução é muito importante. Os caras não querem passar pelos estágios, entendeu? Então, chega lá na frente, um cara nunca teve experiência, eles botam o kimono, não treina porque não gostou da vestimenta. Tudo isso é aprendizado. Tudo isso é aprendizado. Então, tipo assim, a gente já vivenciou várias barreiras, e o cara diz, não, isso aí não é jiu-jitsu, entendeu? E tipo, o cara, assim, o que é jiu-jitsu, entendeu? Tipo... eu achei maneiro você falar esse lance da linguagem também. Eu enxergo bem por isso mesmo. Eu acho que tudo que tá ali no ambiente da sala de aula tá sendo aprendizado e muita gente, por uma questão empírica, quer focar só naquela questão tecnicista ou então naquela questão do resultado lá do esportivo e esquece que tudo isso são aspectos de aprendizagem. Sim. Galera, pra quem não sabe, o Bob tá falando desse meu projeto aí de ludicidade. Eu tenho um projeto paralelo que se chama Playful Jiu-Jitsu e é um projeto que eu tô desenvolvendo uma metodologia lúdica, de dinâmicas lúdicas para jiu-jitsu. São dinâmicas. Eu não trabalho com a parte desportiva em si. São as pessoas que tiverem interesse de aplicar dinâmicas lúdicas para desenvolver certas lições de jiu-jitsu. Essa aqui é o meu projeto. Para quem às vezes ele falou isso aí, vocês podem estar voando no que a gente está falando aqui. Agora me deu um branco. Não, porque o papo foi grande, o papo foi assim, tá falando sobre muitas coisas bacanas e tipo, assim, Gidão, é engraçado quando você começa a falar que é um cara que se achava incapaz, né? Sim. E o quanto da tua capacidade criativa, né? Porque, tipo assim, imagina isso não é uma coisa fácil, assim, do que você fez com o projeto, né? O Playful Jiu-Jitsu, porque muitas poucas coisas na vida, elas são criadas novas. Eu acho que o grande lance da criatividade é a adaptação em outros âmbitos. Então, tipo, você trazer uma coisa que você treinou ali, que você estudou, e conseguir transformar ela numa linguagem através de jiu-jitsu, entendeu? Não é qualquer pessoa que faria isso aí, né? Então, mais uma vez entra a coisa do professor, né? Tipo assim, como foi importante o Joãozinho lá atrás, né? Sim. Que foi o professor do meu irmão, que foi o cara que me colocou para fazer no Gil, né? Então, o jiu-jitsu, assim, a arte marcial, ela eu sei que o esporte ele é assim, muito importante no desenvolvimento do ser humano, mas a arte marcial em si, o jiu-jitsu, para mim principalmente, ele é assim, tudo, né? Porque você vivencia todo tipo de experiência. Você não consegue mentir no tatame. Isso. Você não mente no tatame, cara. Não. Quem já teve a experiência de fazer Gil, se você é um cara corajoso, você vai mostrar lá dentro. Se você é um cara que é medroso, você vai mostrar lá dentro. Se você é um cara que é aguerrido, se é um cara que não desiste, se é um cara que é persistente, se é um cara disciplinado, meu irmão, se você é um cara bondoso, se você é pilantra... tudo mostra no tatame. Então, mano, tipo assim, realmente, acho que essa coisa que mais me fascina no jiu-jitsu, assim, né? E uma coisa que eu gostaria de ressaltar, assim, é a importância do básico, né? Era uma mensagem que é importante ser deixada, porque muitas pessoas querem definir o que é certo, o que é errado, blá, 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 mas é a única coisa que não muda. O básico, ele é o básico. O fundamental, ele é o fundamental. Então, o entendimento do básico do jiu-jitsu, assim, para mim, ele foi realmente uma outra ferramenta transformadora e eu fui começar a entender isso mais na preta, né? Porque como eu vivenciei sempre essa coisa de competição e eu tive que ensinar e assim, aprendi com grandes mestres, assim, até ouvindo, né? Pessoas que hoje estão no meu caminho ou não, mas a importância de que depois do básico, o resto se desenvolve sozinho. E eu fui entendendo, e isso me ajudou muito como professor de jiu-jitsu, que
tudo que é criado após o básico, ele é uma adaptação do básico. Então, se você olhar lá atrás o estrangulamento do mestre Hélio Gracie, e você olha, tipo, que na época foi uma coisa meio que revolucionária ali, o Brabo Choke, que Leozinho meio que abriu pro mundo ali, ele é um Brabo Choke, você usa uma lapela. Ele é um estrangulamento Hélio Gracie que, em vez de você pegar a mão na gola, você tá pegando uma lapela. Então, tipo, tem essa coisa da inversão, quando você muda a perspectiva, você muda a situação. Sim. Entendeu? Ou você inverte o ângulo, você parece que... Na verdade, parece que você mudou a situação, mas você não mudou. Então, eu também extremamente recomendo o entendimento do básico, que vem da defesa pessoal. Assim, essa sua transformação... Por mais que o aluno chegando hoje na academia, eu não colocaria ele para trocar a tapa, né? Porque ele é... Mas, cara... No primeiro dia. Não, e assim, eu sempre tinha feito eu sempre fazia essa reflexão, mas não tão profundamente depois de uma discussão nossa. Porque o que aconteceu comigo? Depois de um tempo de eu ficar pesquisando tanto essas situações, eu comecei a ficar muito extremista e achei que só existia um caminho de aprendizado. Sim. Aí depois dessa nossa discussão, eu pensei assim, cara, mas o cara que eu sou hoje veio... Eu olhava assim antes, de um dark side de aprendizado. Sim. Que hoje em dia eu não enquadro mais como dark. Sim. Se eu não tivesse passado por esse momento aí, que foi um divisor de águas mesmo na minha vida, de autoestima, de eu me sentir capaz depois que eu levei o treino de tapa. Sim. Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria me transformado. Então, assim, depois dessa discussão que eu tive com você... não foi aqui, foi a gente discutindo sobre ensino e tal. Depois dessa conversa, eu enxerguei que realmente não há um caminho certo, 100% e perfeito de ensinar e aprender. Sim. Tudo é válido, toda essa aquisição é válido. E tipo assim, uma coisa que eu fui, cada vez que eu vou estudando, eu vou vendo mais. Aí volta pro básico também. Sim. O que é estabelecido é o básico. O resto, ninguém tá pisando em chão firme, irmão. Ninguém tá todo mundo sempre na experiência, entendeu? Da coisa. E na verdade, a coisa da docência ali, ela é a conscientização da experiência, entendeu? Então, tipo, você essa não existe o certo e existe o errado, cara. Existe o que funciona e o que deu certo e o que não deu. Sim. Porque, tipo, essa parada que você vivenciou mudou o seu caráter de uma forma que você começou a se achar capaz de hoje estar aqui sentado. Né? E de construir as coisas que você construiu, entendeu? Que precisa de persistência, precisa enfim, de autoestima para fazer o que você está fazendo. Então... Por isso que jiu-jitsu é uma parada que irmão, existe tantos caminhos, sabe, Gido, assim, que você pode... Não tô falando nem do esporte em si, mas só falando do Gil. Existem tantos caminhos que você pode ir. E eu vejo tanta gente na internet falando, isso é o certo, isso é o errado, vai pra... Entendeu? E, sendo que tem vários caminhos que a gente pode trilhar. Olha os grandes... O que foi desenvolvido nessa época de confinamento aí, das possibilidades do jiu-jitsu. Tem o jiu-jitsu clube, tem o jiu-jitsu business, tem o jiu-jitsu... tem o mental coach, tem o jiu-jitsu lúdico. Então, tipo assim, tem tanta coisa que no fim, é a mudança do indivíduo através da experiência do Gil, entendeu? Mesmo, então, tipo assim, não tem o que é certo. Agora, é igual você botar um monte de nutricionista dentro de uma sala e dizer, agora concorda em alguma coisa aí. Exatamente. A única coisa que elas vão concordar é o seguinte, dizer, meu irmão, tá, todo mundo comer vegetal aí, entendeu? Todo mundo come verde. Todo mundo aqui, todos esses pensadores, você e esses os grandes mestres que estão hoje aí, eles concordam que o jiu-jitsu funciona. Isso. O resto, irmão, cara, não, isso é o certo, eu não sei o que, aí começa a botar nome nas coisas, era porque o jiu-jitsu, como é? O jiu-jitsu, como é que chama? Old school. New school. Meu irmão, é tudo. Na verdade, uma grande barreira foi que nada é 100% bom, nada é 100% ruim. Aquela época como é que eu vou dizer?
das academias não interagirem. Sim. Da coisa do creonte, se você for lá, você, meu irmão, é pior do que, enfim. Ela fez o esporte crescer por conta da rivalidade, você tem que melhorar para poder você vencer a academia do seu adversário, mas ela atrasou um pouco o processo do entendimento como um todo. Entendeu? Existem as partes ali, as partes e o todo. Essa divisão em partes ali foi benéfica, por um lado, mas, por outro lado, atrapalhou um pouco. Né? O que é que eu estou querendo dizer? O jiu-jitsu hoje ele é uma grande... Se você olhar o jiu-jitsu, esquece escola, esquece BJJF, que assim, com o imenso papel que ela sempre teve durante os anos, mas tem um foco muito grande nessa parte de competição, né? E tipo assim, eles tentam organizar o esporte da forma que podem, mas eu tenho minhas ressalvas ali, principalmente na parte de direcionamento do que você precisa para poder você... Eles são os caras que deveriam, na verdade, na minha opinião, dizer, ó, isso aqui é o que você precisa para ser tal faixa, não tempo, né? Tempo é relativo. Né? Você fala, Gido precisa... Eu e você começa a treinar hoje, certo? E você treina 8 horas todos os dias e eu vou uma vez, eu vou 3 vezes por semana, meia hora por dia. Daqui a um ano eu sou qualificado a pegar a faixa azul e você é qualificado a pegar a faixa azul. Mas esse ano não esse ano foi o mesmo. Então, assim, o que diferencia isso realmente é quando você estabelece um currículo, estabelece porque o saber ele é independente da performance. Sim. Entendeu? Eu não sou um cara de performance mais. Sim. Entendeu? Eu sou um cara que tenta entender a parte mais estratégica do jogo e tenta direcionar. Sacou? Mas, tipo, deveria ser, mas o meu ponto essa correlação, e eu tô vendo uma mudança, assim, eu acompanho os grandes mestres aí, numa mudança de consciência diferente, num entrelaçamento de ideias, né? E naquela época que existia essa segregação, eu não poderia aprender o que, assim, diferentes áreas. Quando você está numa universidade, vamos lá. Você tem aula de matemática, você tem aula de ciências, você tem aula de português, é o mesmo professor? Não. O problema é que no Gil o cara pega a faixa preta, o cara é faixa preta em tudo, irmão. O cara pegou a faixa preta, tu dá aula pra criança, pô, eu sou faixa preta, irmão. Sim. Eu dou aula de pra performance, sou faixa preta, irmão. Aula de defesa pessoal. Eu surfo, eu sou faixa preta, irmão. Meu irmão, e tu pega a mulher, eu sou faixa preta, irmão. O cara é faixa preta em tudo. Então, irmão, é um pouco da confiança que passa do limite, né? Sim, que não é assim, a gente não sabe tudo. Então, existe esse problema. Então, quando você tem essa conscientização de que você não sabe tudo e que existem pessoas que têm aquela dinâmica daquela área ali, você pode aprender de forma diferente. Eu poderia aprender hoje, é muito mais simples, com uma academia independente, com uma escola independente, eu aprender com o melhor cruzador de joelho do mundo, se eu quiser. Eu posso ir aprender com o melhor guardeiro do mundo, se eu quiser. Aquele estilo de guarda, eu posso pegar o cara que faz a melhor de la riva do mundo, eu vou lá e aprendo com ele, eu faço um curso. Eu posso ir ali com outro professor que faz aquele determinado tipo de passagem e aprender com ele. Então, tipo, o Gil, ele é eu posso aprender o jiu-jitsu business, se eu quiser, hoje ali com um cara que seja o melhor de fazer isso aí. Eu posso... Então, tipo, se eu entendo essa dinâmica como uma dinâmica... que ela é integrada, que é o que eu faço hoje. Hoje, pela internet, eu tenho acesso, e o grande lance, assim, de ter passado por várias experiências é que, mais uma vez, não tem nada tudo bom, nada tudo ruim. Na internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, se eu souber quais são as referências. Então, eu sei quem são as referências de quem sabe o que está falando. Então, eu posso fazer minha universidade. Imagina se... Isso não vai acontecer, isso é utopia, mas... Se os caras se juntam nessa grande universidade do jiu-jitsu ali, porque, de verdade, né? Imagina você Isso era uma viagem que eu tive há muitos anos atrás.
aqui, porque os caras têm um poder de fazer isso financeiro, né? Sim. Se os caras quisessem, eles poderiam fazer isso Mas aqui. você pode fazer isso numa perspectiva de academia, esse leque aí. Posso, com certeza. Na academia, na verdade, eu tô querendo transcender um pouco essa coisa da academia, sabe, Gido? Assim, eu tenho um como eu tô te falando, tem a parte privada lá que não é uma coisa legal ali. Tem essa parte social, que é o Instituto Alavanca, que eu tô realmente, em 2021, eu vou investir ainda muito mais. Tem essa coisa da performance do Square Pants e tem um outro projeto aí que vai ser um instituto que eu vou estar lançando em breve. Inclusive, você já está convidado, você vai participar disso aí, com certeza. Obrigado, Entendeu? já está aceito. Porque vai ser... Eu vou trabalhar meio que nessa dinâmica aí, entendeu? Essa que você falou das repartições. Sim, das repartições, entendeu? E, enfim... Eu acho que o MMA faz isso que você fala. Treina queda com um cara só de queda. Exatamente. Ele já tem essa visão. No Gil já tá mais aberto, né? Na verdade, o jiu-jitsu, ele tá muito, como você falou no início do podcast aqui, ele tá muito nessa coisa do estabelecer o clube, né? De tipo da coisa da peneiragem ali, vai lá, olha, o atleta convida e tal, que enfim, que vai do que dita a IBJJF, que no fim a IBJJF, como ela é o órgão maior, o que ela determina como visão vai alterar o esporte inteiro. Mas assim, o que eu acho maneiro porque o que eu acho maneiro não, o que eu acho que acontece, a maioria dos professores do jiu-jitsu tende a reproduzir o que eles vivenciaram. Sim. Então, tipo assim, hoje em dia eu acho que o pessoal que está vivenciando, por exemplo, dar aula na escola, ou então dar aula com criança, está começando agora a acordar para esse lado lúdico. Se os professores, os professores não, os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar uma didática dessa que você falou, então o pessoal vai acordar isso aí mais para frente. Sim. Entendeu? Então eu acho isso interessante e eu acho interessante que você inicie logo e seja o pioneiro nisso aí. Porque depois que começar o processo... É verdade. Essa coisa de ser pioneiro ou não ser pioneiro é uma coisa assim, legal, mas assim, não pode ser a razão, né? Sim. Tipo assim, porque eu não... Fazendo isso aí, não tô inventando nada, é só uma... Entendeu? Quem sou eu? Mas é só um entendimento dessa dinâmica hoje, que é uma dinâmica que às vezes a galera desconsidera, porque... Não, e não inventar, mas eu acho que isso que você falou pode ser uma ajuda ao jiu-jitsu. Com certeza. Entendeu? Com certeza absoluta, principalmente se ela tiver as pessoas certas, né? Tipo assim, tem pessoas que eu tenho em mente, e independente de a gente estar falando ou não dessa ideia, o entendimento de como as coisas se organizam faz bastante diferença, entendeu? Porque quando eu olho hoje vários os sites aí que mostram posições, são coisas meio que desconectadas, assim. Eu acho que uma das minhas qualidades é a parte de organização, assim, para que a coisa seja mais cognitiva ali, entendeu? Sim. Então, às vezes você chega um cara, Gido, mostra teu jogo aí, entendeu? Aí o cara, beleza, mostra o jogo, mas ele não tá correlacionado com os estágios do processo da luta ali. Isso fez muita diferença quando eu entendi também. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Tem gente que é especialista na minha época ali, a galera fazia... Eu tinha pessoas que, se ele ajustasse a guarda aranha ou a de la riva, isso fez diferença entre eu ser um mecânico e um engenheiro, tá? ele chegasse nessa posição, ele não perdia, a probabilidade dele vencer a luta seria muito alta. Só que ele tinha um extremo problema em chegar na guarda-aranha. Ele não treinava o que a gente chama de engagement, o engate da posição, sim, entendeu? Ele só treinava a posição já daquela situação e sem as interações, né? Tipo assim, porque o que eu acho, a grande problemática desses vídeos que mostram posições é não ter uma dinâmica progressiva, né? Porque o jiu-jitsu ele é dinâmico. A gente um tempo atrás aí a gente treinou e eu me lembro que você estava fazendo uma guarda em
em laço e você não estava conseguindo me levar. Eu disse, não, bicho, mas aqui eu levo todo mundo. E era uma coisa simples, era a mudança da distribuição do meu peso só que eu tinha feito, porque eu entendia a situação. Então, funcionava com todo mundo porque a dinâmica estava sendo a mesma, mas você muda a dinâmica e aí é onde a coisa vai evoluindo. Quando a dinâmica muda, você tem que mudar a sua resposta. Né? Então, enfim, essa organização ela é muito importante. Então não adianta só o cara chegar também e meter vários professores diferentes falando de coisas diferentes. Elas precisam ter uma lógica. Sim, entendi. Precisa ter uma lógica, porque tipo, o que você vai estudar no período 8 da Faculdade de Educação Física não é o que você estudou no período 1. Então, tipo, esse entendimento de como tem que ser essa dinâmica, ele é importante. Então, enfim, se isso for eu acho uma ideia muito valiosa e, tipo assim, eu acho que muda o cenário do jiu-jitsu como um todo. Muda o cenário do jiu-jitsu na parte de alto rendimento, muda o cenário do jiu-jitsu na parte do desenvolvimento das capacidades corporais. Sim. E muda o desenvolvimento também comercial, porque eu posso empregar, você pode ter uma plataforma, um time, uma equipe, eu não sei ainda como é, e empregar muita gente. Por exemplo, se eu quero ter um setor para desenvolver aula de lapela. Posso empregar o Kino, ou eu posso empregar um cara da minha cidade que é muito sinistro em lapela e ele nem é um campeão. Nem sabe. Mas assim, meu irmão, se ele botar a lapela, você não passa. Ele sabe... Exatamente. Então todo esse cenário pode mudar com essa sua ideia aí. E a intenção não é simplesmente pegar um cara e que saiba do assunto e vai ensinar. A intenção é que o cara siga a sequência lógica para que seja ensinada, entendeu? Esse aqui é o diferencial. Não entendi. Por exemplo, eu posso chegar aqui hoje e falar, vamos lá, citou o Kina, né, que é o cara da lapela hoje aí, ele chegar e mostrar a posição dele lá, mostrar as posições que ele queira mostrar, mas ela não fazer sentido porque justamente essa dinâmica pode ser dessa forma. O cara ensinou as progressões, ensinou as raspagens, Sim. Mas como é que eu chego naquela posição? Então, às vezes, o cara não atena muito para... E o que você quer dizer metodologicamente? Metodologicamente, sequencialmente, ela tem uma progressão lógica para o entendimento. Porque se a gente for falar dos estágios ali do aprendizado, existe a parte cognitiva, associativa e autônoma. Então, tipo, isso ele tem que estar integrado. Não tem diferença do que você fez, não tem muita diferença do que você fez no seu método. Entendeu? Existe tem uma frase que fala assim, não faça coisa sem razão. Então eu acho que esse é o grande problema hoje. A galera faz muita coisa sem razão. Ele beleza, faz essa posição aí, não tem o sentido, não tem a razão. Então ela precisa ter uma razão para que essa estágio do cognitivo ali, que é a parte que o cara começa a perguntar por que eu tô fazendo isso, quando eu faço isso, como eu faço, tá? Existe a fase associativa, que ele começa a trazer o que ele entendeu para dentro da posição. E existe a fase autônoma, que isso essa diferença desses estágios é difícil precisamente dizer quando ele passou, mas uma coisa, um fator que ele é muito importante é a capacidade que você tem de manter a atenção. Você sabe que você é proeficiente numa coisa que você passou para esse estágio autônomo, quando eu consigo, por exemplo, eu tô falando aqui, eu tô batendo palma, eu tô fazendo duas atividades diferentes. Então eu tô tendo que ter atenção no que eu tô te falando aí, eu tô tendo que ter atenção aqui, eu tô batendo palma. Sacou? Então, tipo assim, você tem a proeficiência nisso aí porque você consegue dividir essa atenção. Se eu colocar 3 coisas e começar a bater a perna aqui ao pé, ó, já então, tipo, esse tipo de coisa que ajuda, tipo, Gidão, ao cara realmente ter essa habilidade diferenciada no esporte, porque o cara acha é o mais, não é o mais forte, mano. Indiscutível, tipo o benefício da força pro isso, força é tudo, né? Mas tipo, entendimento de tempo e espaço, entendimento rítmico, entendimento de tipo, capacidade de reação. A parada aconteceu aqui. Adianta, digamos, adianta eu ter uma Scania, certo? E ela entender que ela precisa sair daquele caminho ali depois de 3 dias, ou ter uma bicicleta e eu chegar lá em 1 dia. Então tem a capacidade de eu entender e reagir, ela tem que faz diferença. Então, hoje, com minha pequenininha, são as coisas que eu tento, que é aí que eu trago essa consciência, que você é uma grande inspiração para mim, assim. Tem vários caras que são inspirações, assim, né? Como eu falei, já aprendi com muita gente, né? Mas eu pego minha pirralha e eu mando ela fechar o olho, aí tem um tatamezinho em casa, fecha o olho aí. E eu preciso que ela tenha a capacidade de reagir e de pegar. Eu pego uma bexiga, um gás hélio,
que tinha lá em casa do aniversário. Disse, como é que eu vou fazer essa piada reagir e ela entender onde está o objeto e ela tomar a decisão dela e ela pegar. Imagina a quantidade de estímulo e de... Aí eu solto a bola, ela não sabe onde está. Entendeu? Então, a brincadeira é essa. Quando eu solto a bola que ela olha, ela percebe onde está, ela vira, levanta, corre e pega. Brincadeira boba, né? Sim. Só que isso vai fazer toda a diferença, meu irmão. Se ela precisar entender qualquer tipo de situação esportiva e reagir, entendeu? Desculpa. E reagir. Então, irmão, assim, essas coisas que me fascinam hoje. É muito maneiro. Essa coisa da parte neural, da parte de reação, mais do que a parte muscular é simples. Sim, é a parte de construção do indivíduo. A Tudo parte isso. Da construção corpórea do indivíduo. Que vai fazer diferença se ela precisar entender. Quando tu solta esse balão, ele faz zoada, não é isso? Ele não faz zoada. Não faz zoada? Mas é um balão colorido. Então ela entende, ela entende por estar ali, aquela coisa tá se mexendo, precisa reagir lá e pegar. Então, tipo assim, isso vai fazer diferença nela se ela quiser ser qualquer coisa, cara. Não só no esporte, a capacidade de entender o que tá acontecendo. Entendeu? E tomar a decisão. Porque muitas pessoas não... No esporte, principalmente. Dela evitar um incidente de carro, de tudo. Exatamente. É uma capacidade que traz pro lado, exatamente. Então, tipo, não é só na parte esportiva. Ela reagir, ela entender e reagir. Então, eu trabalho muito isso com minha pirralha, assim. Dela ter... E ela tem isso diferente. Graças a Deus, ela assim... Grande parte disso, assim, vem da minha esposa, entendeu? Tami, ela... Se você acha que eu sou... como é que você falou que eu era com cabeça, que o cara tem que fazer... 99 não é 100 pra ela, não tem conversa. Então, tipo assim, é um esforço, é falta de noite sem dormir. Mas assim, e ela também é uma das... Ela sempre me incentivou a essa coisa de lançar esse tipo de coisa, principalmente que ela disse, pô, Bob, se ninguém vê isso que você vai fazer... eu já vou ficar muito feliz, porque eu vou ter acesso a, tipo, eu tenho várias dúvidas sobre o que eu deveria mostrar para determinada idade, qual é o tipo de posição. Tem que, não é de trabalhar com criança não é simples, entendeu? E eu vejo, a gente teve esse papo já também, eu vejo pessoas pagando até menos, né? Desvalorizando esse trabalho. A gente já teve esse papo porque o personal, a coisa do personal ali com adulto, ele dá mais grana. Só que não existe fase mais importante do que essa. Se você fizer algo errado ali, ele é quase irreparável, assim. Essa fase inicial, essa né? fase inicial. Então, tipo, recomendo mais uma vez o Playful Jiu-Jitsu. Obrigado. Vai estar na plataforma, com certeza absoluta aí. Cara, eu gostei muito desse pedaço. É um pedaço que eu me interesso muito e... Agora eu tô vendo muitas pessoas acordarem mais para esse lado, mas desde a academia, com os meus colegas de lá da educação física, eles mesmos tinham desinteresse por esse lado. Quando pagavam as disciplinas em relação a isso, eles queriam a disciplina de musculação, a disciplina de treino esportivo, a disciplina entendeu? Quando vinha para essa parte mais biopsicossocial, sim, eles tinham um maior desinteresse. Aham. E é por causa disso também, né? É muita teoria, dá impressão. O Mineirinho falou isso aí também foi uma coisa que me acordou. Ele falou assim: o ensino está tão quadrado hoje em dia, no ambiente escolar, que quando a criança ela vai aprender de uma forma livre, ela mesma acha também um pouco estranho. Sim. Entendeu? Mas eu acho que é a forma que mais pode trazer satisfação e benefício, é aprender de uma forma livre, aprender de uma forma com o estímulo correto, mais divertido, sim, com a satisfação. E eu acho que hoje em dia o mundo precisa acordar mais para esse lado aí. Sim. Dessa forma do aprender, com essa liberdade. E através da prática corporal. Eu sou o cara que sou hoje graças a uma prática corporal, que foi o jiu-jitsu. Sim. Não foi graças ao escolar. O escolar me ajudou em muita outra coisa, mas se não fosse a prática corporal, eu não ia conseguir adentrar. Porque eu me achava um cara burro. Até hoje, assim, eu ainda percebo que tem gente com cognição que aprende com mais facilidade. Sim. Hoje eu não desisto de aprender, eu me acho capaz. Mas essa sutileza, assim, eu percebo dessa questão de ter gente que tem mais aptidão na cognição. Mas entender e não agir não faz sentido. Então, tipo, e daí?
O cara tem uma cognição diferente, mas ele não faz, ele não age. Então, tipo, nada substitui a fé nem a ação. Sim, fé e ação é tudo. O cara, a fé te mantém no caminho e a ação te mantém acontecendo as coisas. Então... E esse papo é bom pros pais também, pros pais não acordarem para isso aí e passarem também a atuar dessa forma, com esses estímulos, com esse laboratório. Isso aí, Gidão, tipo assim, eu tava conversando com o meu irmão sobre, ele tava preocupado com essa coisa dos shows, né, estarem fechando, os dois estavam sem tocar direito por conta disso. Eu falei, meu irmão, não se preocupa porque vai vir a rebordose, entendeu? Tá todo mundo trancado em casa, irmão. Quando esse negócio que tem gente que nem tá trancado em casa, mas quando liberarem, entendeu? O que não vai faltar vai ser show pra você vai cansar de ter show pra você fazer. A mesma coisa é o seguinte, tá havendo uma preocupação com essa coisa da figura física grega ali, do cara que, né, tipo, mas não tá tendo uma preocupação com a criança, sacou? Sim. Isso vai ter uma rebordose lá na frente, entendeu? Que a galera vai, meu irmão, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado e a gente vai ter que ter professores. E, tipo assim, eu não acredito em falta de oportunidade. Eu acredito em falta de competência. Se você tiver na competência de resolver aquele problema ali, irmão, aí resolve todos esses outros problemas aí, independente de qual seja o objetivo do cara. Fazer grana, a mudança do indivíduo, vai ter. Sim. E essa... Na época, né? Na época eu fui diagnosticado com dislexia porque eu não conseguia, eu não escrevia eu não conseguia copiar as frases do quadro separando as palavras. Eu copiava tudo junto. E aí os professores perceberam, falaram com minha mãe me botou para fazer uma avaliação. Eu tive dislexia, ela não falou a minha e ela me colocou numa equipe de tratamento. E essa equipe de tratamento era multidisciplinar. Eu tinha um pedagogo, um fonoaudiólogo, um psicólogo. E o que mais? Me esqueci o outro profissional. E o neuro. Uhum. Tudo me ajudando. Eu tinha um plano bom de saúde na época. E essa ideia que você falou também do instituto, da plataforma, eu não sei ao certo ainda o que é, tá tomando corpo ainda. Me veio na cabeça agora que pode ser feito também nessa perspectiva infantil. Esses segmentos também. A ideia... Não só ser tipo assim, um segmento lúdico. Pode ter mais segmentos. Não. Você não essa é a grande ideia. A ideia é ela não ter barreira. A ideia é ela não ter... Porque a universidade ela não tem... Digamos, a universidade ela não tem... como é que eu vou dizer? Ela não pode ter lado, né? Ela não pode discriminar. Ela não pode... Ela tem ela não pode ser... Como é que eu vou dizer? Ela tem que ser para integrar e não para excluir. Exatamente, ela tem que ser integradora. Então, tipo, a ideia é que seja não só do lúdico, tenha performance, tenha tudo lá, entendeu? Tenha tudo lá, mas da forma organizada para que faça sentido. Eu não só quero jogar as coisas lá de todo jeito, sacou? Então, enfim, vai ser bacana. Achei muito maneiro essa ideia. Independente de qualquer pessoa vir a fazer, mas... se o cara chegar aqui e me der um papel em branco com lápis e um papel em branco com lápis, ele dizer, desenha um céu aí, eu vou desenhar do meu jeito, você vai desenhar do seu, entendeu? E tem gente que vai gostar mais do meu do que do seu. Sim. Mas eu gosto dessa ideia do pioneiro. Eu gosto dessa ideia. Na verdade, eu quero... Então vai ser pioneiro. Eu quero botar esse negócio como pioneiro. Aliás, já é pioneiro porque já a ideia saiu daqui, ó. Saiu no podcast da 71. Já é pioneiro. Quem estiver fazendo vai estar copiando a ideia. Isso aí, mano. Aí é isso, Tidão, assim, mano, essa é a ideia, tipo, é ajudar enfim, e que bom que a gente veio pra cá, né, tomou a decisão de vir pra cá. Sim. Eu vejo pessoas, às vezes, falando da vida aqui, ou de como as coisas são aqui, né, tipo, eu sou muito grato a realmente... me deu a condição de vivenciar várias coisas, de aprender com várias pessoas, como eu te falei. Todo mundo que passou na minha vida ali, aqui, eu aprendi bastante, entendeu? Um cara que foi essencial, assim, nessa coisa do entendimento da sistemática da coisa e a capacidade de se manter frio nas situações mais extremas do mundo, foi José Júnior.
Sim, sim. Que pra mim foi o revolucionário desse projeto aqui. O cara não existia. Eu nunca vi José Júnior dizer assim, não dá pra fazer. Qualquer tarefa, mano, a tarefa mais impossível do mundo, assim. E, assim, caras que eu gostaria de citar, né? Tipo, Sim. outro cara também que eu gostaria de citar, que é o Oscar Júnior também, que me ensinou bastante sobre a dinâmica dos Emirados também, entendeu? Oscarzito, queremos você aqui, viu, Oscarzito? Ele vai vir. Mais Ele não gosta 971. muito de falar, não, mas ele vem. Sacou? José Júnior também vai vir, já vai dar um jeito dele chegar aqui. Pode falar. Não é isso. Mano, agradecer essas pessoas aí que, na verdade, aqui, o principal coisa, assim, principalmente quem tá nessa coisa nesse projeto escolar, é realmente, você precisa de pessoas que estão ali não deixando desistir, né? Sim, sim. E que, como você tá falando aí, eu pensei quase todos os dias, né? Pô, você falou aí do cara do José Júnior, eu tenho muita admiração por ele, porque também na época que ele tava aqui, eu achava ele tinha sucesso em todos os lados da vida. Ele tinha uma família, que eu acho um sucesso na vida, poder ter uma família. Ele foi campeão na área desportiva e ele tinha também um cargo de sucesso como empregado na empresa. Então isso aí... isso aí, se você estiver vendo o podcast, quer dizer que tem muita admiração aí por esse cara realizador que você é também. José Júnior, sem dúvida, foi uma das pessoas mais importantes aí também da minha vida, dessa nova formação, né? Eu cheguei aqui hoje eu sou um cara totalmente diferente. E essas habilidades dele eram impressionantes, assim, e essa coisa do realizador, exatamente. Eu tenho foi um cara que me inspirou muito nisso. Meu irmão, não tinha que acontecer. Tinha que acontecer, Gido. E, tipo assim, tinha coisas que, tipo, só acontecia, acredita, irmão, no último segundo. O que aconteceu Eu vi José Júnior perder a cabeça uma vez. A gente tava no Guinness Book. Nossa, eu tava lá, no menino. Aí tinha que ter um ensaio antes. Aí o ensaio tinha que ser exatamente como seria o evento. Um dia antes. Deu tudo errado. Foi. Tudo errado. Onde era para as crianças estar no... Só que aqui dos Emirados existe uma mágica do último segundo. As coisas dão certo no último segundo. É uma das dinâmicas que você precisa entender. Não perde a fé que ela vai acontecer. Vai acontecer. E os caras são profissionais em fazer acontecer na hora que tem que acontecer. E aí, mano, deu tudo errado. Gido, eu me lembro assim, ele numa reunião tava com os líderes ali da Palmes e tava tudo integrado ali, da OJJ, da Ministério ali da Educação. O cara meu irmão, ele com a mão na cabeça, meu irmão, desesperado. Aí eu me lembro assim, falei, qual foi, mano? Disse, meu irmão, deu tudo errado hoje. Foi a primeira vez que eu vi ele perder a fé por um segundo. Sim. No outro dia ele tava, meu irmão, vambora. Que tem que dar certo. Gido, no dia deu problema de ônibus. No dia era pra chegar, sei lá quantos ônibus. 50, 100 ônibus. Só tinha 50 de frota, porque os homens tinham ido buscar as crianças no... Meu irmão, eu não sei o que aconteceu. Deu certo, irmão. O cara fez acontecer. Eu tava lá, foi maneiro. Junto com outras pessoas, lógico, mas assim, ele era meio cara de frente da parada técnica ali. Ele abraçou e, mano, então... Fora essa coisa de fazer acontecer, assim. Às vezes eu questionava eles, pô, José Júnior, meu irmão, eu não sei, cara, como é que tu entra nesses eventos daqui? Tudo é contra tu, bicho. Os caras fazem a chave, os caras não quer que tu ganhe. Tá? Aí ele olhou pra mim assim, bicho, com aquele zóio dele, assim, os óculos, ele disse, pô, Helder. Ele chama de, pô, Helder, mas a graça é essa, irmão. Mas, cara, eu falei isso com o Thiago Dentão também. A graça é essa. Tu tem uma parada dessa, porque eu falei pra Dentão. Eu falei, Dentão, o Bob, ele tem um lance também que quando ele pega um atleta, e o atleta tá fudido, ele não desanima. Ele olha o cara assim na condição que ele tá e faz. Pronto, cara, você tá assim, você tá assado, você vai fazer só isso na luta. Esquece. É só isso que você vai fazer na luta e pronto. E muitas vezes dá certo. Eu acho isso aí maneiro em tu. Não muitas vezes dá certo. Sempre dá certo. Por que sempre dá certo? Porque o que o cara precisa entender é que competição não é quem é melhor de jiu-jitsu, cara. Existem algumas lutas que realmente é quem é o melhor de... Mas não é. Existe... Tem a diferença ali, que os caras estão muito no mesmo nível. Sim. É o entendimento do jogo, cara. Então não é... Assim... E quanto mais
ferramentas meu adversário tiver, eu vou ter que ter respostas. Não adianta eu não saber me defender pro lado esquerdo e o cara passar pros dois lados, entendeu? Sim. Então, tipo assim, o entendimento do jogo é que faz a diferença. Então, a única coisa que eu preciso é que o cara não me coloque na situação que eu não sei e eu fazer da melhor forma possível que eu sei. Por isso que muitas poucas vezes eu e você, eu estando no corner, a gente perdeu. Porque você não é um cara que você não faz guarda. Você não passa guarda. Você não finaliza. Não finalizo. Entendeu? Então, tipo assim, mas você tem uma parada que é assim, é muito difícil te colocar em qualquer tipo de situação dessa aí. Entendeu? A galera não sabia disso, então a galera não puxava. A galera achava que você passava, só que hoje você aprendeu a passar, mas você não passava. Então, tipo assim, a galera não queria puxar pra guarda, que esse bicho vai... E na tua categoria, geralmente, os caras não fazem. O cara não conseguia te botar pra baixo de jeito nenhum, porque é muito difícil, e você botava pra baixo todo mundo. Então, tipo, a tua capacidade de botar pra baixo e de não sofrer nenhum tipo de pontuação era muito alta. Então, tipo assim, a gente venceu grandes nomes, cara. Grandes nomes nessa estratégia. Gidão, meu irmão, muitas vezes tava sem gás, só que tipo... Sem gás, obesão. Luta evento de 6 minutos. Então, eu sei que é difícil. A tua capacidade de mobilidade aí, de movimentação é fora da média. Então, entendeu? O que tu faz com 125 quilos, tem cara de 60 que não faz. Mas, enfim, então... Esse é o grande lance do jogo, do coach, de competição. Entender o game. É um game, mano. É jogar banco imobiliário aqui. Eu tenho que saber quantas casas eu posso andar, qual é a peça que eu posso mexer. Mas esse lance que tu tem é muito fascinante, velho. Que tu faz, Gido, é só isso, claro. Só faz pra fazer isso. Claro. E de você não desanimar com a condição que você pega o atleta. Sim. Isso também eu acho maneiro. Tu não desanima, tu bota fé. Fala, meu irmão, se você me ouvir, vai ser desse jeito. E pá. Mas assim, hoje eu sou mais sincero, principalmente no que diz respeito a comprometimento. Entendeu? Eu acho que nada substitui isso aí. O cara, bicho, beleza, tu quer, eu tô junto. Agora, tu tem que querer, tu tem que fazer mesmo. Senão, não adianta. Não existe meio quero, entendeu? Eu vejo muita gente hoje querendo ser, mas principalmente com a mídia hoje, né? O Instagram hoje, tem evento hoje que escolhe atleta por popularidade. Né? Então você chega ali e pode ser um cara altamente popular, mas você não ser o melhor atleta ou a melhor luta, é só que visibilidade, gera dinheiro, enfim. E aí foge um pouco do que eu acredito. Mas se o cara quer mesmo, entendeu? E mais uma vez, no tatame o cara não mente. Sim. Se ele quiser, eu vou ver que ele quer ali, entendeu? Eu vou ver o que ele quer. E ele vai passar por tudo, porque outro cara que é uma grande inspiração pra mim, que é o Andrei. Andrei uma vez disse uma frase de alguém, não sei se é esqueci o nome do cara dele aí, que é o cara que ele estuda e tal, mas ele fala que aquilo que a gente quer, tudo suporta. É algo assim. Quando você quer algo, você passa pelas coisas, mano. Você passa pelas coisas. Quando você tem um motivo por aquilo ali, entendeu? Que a galera confunde motivação com entusiasmo. Isso aí é a grande diferença. É isso que eu vejo quando o cara quer. Quando eu faço hoje... Uma vez eu fui treinar, passei um tempo treinando Faisal, que por 1 milímetro, acho que foi o... Cara, eu nunca vi ele lutar daquele jeito ali. Ele ganhou, a galera fala aí, meu irmão, o moleque chegou, lutou, ganhou de DJ Jackson na primeira luta, botando pra baixo, um wrestling profissional. Aí ele pegou um cara que era Bones, um cara da Brotherhood, eu acho, na época. Meu irmão, o cara, quando eu vi a chave, eu digo, meu irmão, essa chave nunca aconteceu pra fazer essa chave aí, não. O cara chegou, ganhou. E a final, assim, foi uma... Não era pra ter sido, entendeu? Porque, tipo assim, ele empatou com o cara. Eu me lembro, assim, da manhã, antes da luta, a gente ia fazer a escolinha que a gente precisava ali pra dar uma ativada nele. A gente trabalhando tudo que aconteceu. O cara lutou perfeito. Ele caiu dentro da guarda, da guarda fechada, talvez a guarda fechada mais perigosa da atualidade. Que é o Hudson Matheus, se eu não me engano. E saiu dali vivo, irmão. Pode crer. Entendeu? Foi 0-0 a luta ali, teve um desequilíbrio que poderia ter sido vantagem, terminou que voltou. Mas quando o Faisal chegou e falou, pô, Bob, eu queria
ter essa experiência de treinar com você e tal. Eu digo, você quer mesmo, não quer? Quer. Beleza, você vai me provar se você quer ou não. Sim. A gente passou 2 semanas que é meio como existe no exército, né? Ele passou pelas piores situações que ele poderia passar por 2 semanas. E eu digo, eu vou esperar ele dizer que não quer mais. Se ele disser que não quer mais, aí eu tô fora. Se ele disser que quer... Você lembra que você participou? Tipo, eram coisas absurdas, assim. 25 rounds de 5 minutos, com 6 caras do lado de fora, trocando de round em round. Eu queria que ele pedisse pra parar. Eu não tinha intenção técnica, física nenhuma. Por mais que fosse haver adaptação, mas eu queria saber aqui, ó. A cabeça. Então, quando ele não desistiu, eu digo, a gente tá pronto. E ele pagou o preço e tinha as aulas muito cedo. Eu coloquei ele só nas situações desconfortáveis dele, as situações que ele não queria fazer. Ele era um cara que não acordava 7 horas da manhã pra treinar. Ele tinha maneiro, o Faisal chega lá e ele ganha, mano, porque ele é bom. Sim. Mas ele não tem várias coisas, assim, que ele não era... Ele se tornou um cara mais disciplinado. Sim. E ele tinha dificuldade, assim, de ouvir. Porque você precisa acreditar na ideia pra ouvir. Ele não via... Como ele mudou muito de coach... De repente, na cabeça dele, era assim, é só mais um, é só mais um. Eu não sei se ele teve nenhuma experiência que ele chegou... ele chegou e disse, eu quero passar por essa experiência aí. Sim. E realmente ele passou, e pra mim foi brilhante, assim, o que aconteceu. Uma pena não ter ganho, e teria sido uma coisa fantástica pra ele, pro país e pra minha carreira, mas se eu prestar atenção na performance que ele teve e de que ele tinha, sim, entendeu? Assim, por mais de ele ser um grande campeão, acho que foi uma coisa que me engrandeceu muito como coach. E, assim, eu tenho certeza de as coisas que eu não conquistei na minha vida me prepararam para hoje ser um professor melhor, entendeu? Eu sempre me questionei de não ter... Se bem que eu nunca lutei de preto e BJJF, na época lá que eu poderia ter lutado, teve decisões que eu precisei tomar que se eu tivesse tomado diferente, eu não tenho dúvida que eu teria conquistado isso aí. Tipo assim, eu não na época eu não estava pronto de pagar o preço que eu paguei na azul, na roxa, sim, entendeu? Tipo, na marrom foi um pouco mais fácil, assim, mas se eu tivesse pago aquele preço, eu não tenho dúvida, entendeu? Hoje eu vejo que eu tinha a capacidade de fazer aquilo ali. Mas, enfim, o que não aconteceu no passado me preparou hoje para eu entender. Às vezes o cara não sabe de onde vem as coisas que eu falo, mas é da experiência. Tem um filme chamado Quem Quer Ser um Milionário. Já viu esse filme? Não, vale a pena assistir. Tipo assim, o cara chega lá e ele dá todas as respostas certas no programa. O cara disse, não, meu irmão, você tá roubando, você tá com escuta, você tá com uma coisa. Como é que ninguém chegou nesse estágio e ele ganha, inclusive, o filme é legal. E é de experiências que ele teve, que ele viveu, de coisas que ele conseguiu e de coisas que ele não conseguiu. Então isso me preparou para eu entender a cabeça do cara que não chegou, entendeu? Um moleque hoje que a gente tá trabalhando junto, que é o Marcinho André, eu entendo várias coisas que ele tá tendo hoje na coisa de acreditar ou não acreditar do que ele tá passando, porque eu vivenciei aquilo ali de certa forma. Sim. Então eu sei o que é que ele deve fazer, entendeu? E não tenho dúvida, esse moleque, meu irmão... Ele é um dos maiores peso-pena da história. O cara é fantástico. Mas tu é um cara que sabe lidar com a derrota? Ou você já não soube e aprendeu? Como é que é o lance da derrota? O que é lidar com a derrota? Pra você. Reagir de forma positiva, não desistir. Entendi. Eu não gosto de perder em nada. Eu acho que por isso que eu entendo que a derrota ela acontece. Eu entendo que hoje, né... É o próximo estágio, que a derrota, ela é o processo, porque o processo é tipo assim, quando você acha as formas de não fazer, né? Muito mais do que eu não ter conseguido. Sim. Mas eu absolutamente odeio perder, por isso que eu parei de competir. Quando eu comecei a perder no kimono e eu não tive mais essa figura que foi meu irmão, essa figura que aqui teve outras pessoas ali. Nessa fase que eu precisei, por conta da transição da academia, na época, eu me lembro, Leozinho foi embora, Demian tava focado no MMA, Ricardinho tava precisando resolver as coisas da academia dele, ele não tava mais na vibe do... Eu não tinha mais aquela... Não colocando culpa em ninguém, a culpa é minha, mas não teve a figura de dizer, não, fica aí, mano, fica aí, segura a onda aí que tu vai chegar.
assim, eu não tive, mas a derrota, eu absolutamente, por isso que eu parei. E aí eu comecei a querer me especializar o máximo possível nessa coisa de ser professor. Esse lance que tu falou... Mas eu lido, respondendo, eu entendo a derrota hoje, mas assim, lido bem, entendo, mas não... Essa coisa, beleza, eu não acredito nessa coisa, quem se acostuma com a derrota não vai chegar nunca, assim, não tem, você não pode ficar satisfeito com a derrota, isso aí não existe, entendeu? Porque a derrota faz parte do processo, se você não ganhou é porque não terminou ainda, tem que se manter, a não ser que, tipo assim, não é realmente o que... Se existe a razão de você fazer aquilo ali, como eu falei a frase do André ali, né? Se existe a razão, você vai chegar. Agora, se não existe a razão, esse é o principal fator se você se mantém ou não. Você tem a razão de fazer essa coisa do seu método, independente das barreiras que você for passar, ele vai continuar. Sim. Mas se não tiver, aí você para. Aí existe a diferença entre mudar o caminho e desistir, né? Esse lance que tu falou também, né? Da derrota, porque você parou de competir e tal. É um lance também que eu fico pensando nesse... Que tem certos lados da prática da atividade física que às vezes não é bom a gente querer ser um campeão. Por exemplo, eu tô aprendendo a surfar. A paixão que eu tenho pelo surf me dá todo o entusiasmo e a vontade de eu querer ir no final de semana e surfar, tá na praia, pegar onda, cair, curtir a trip. Se eu me tornar um competidor no surf, e muito bom, e depois começar a perder, talvez eu perca o interesse pelo surf. Então, esse lado também da paixão do esporte, só pelo lifestyle, só pelo lazer, é algo que eu não enxergava antes. Sim. Que eu acho maneiro essa reflexão, entendeu? Do cara também... Muita gente quer fazer só o jiu-jitsu, não quer ser campeão, mas ele gosta disso aí. Se ele for ser campeão, treinar pra ser campeão, depois pode até tirar ele da parada. E, na verdade, as duas transições são difíceis, na minha opinião. Assim, você ser um cara do lifestyle e ir pra competição é uma coisa que... Porque é importante você identificar o cara que ele tem a predisposição, né? Sim. Porque se você coloca um cara num projeto vamos chamar de recreacional, num projeto de competitivo, ele vai se frustrar. E ele para. Repete aí. Se você existem dois caminhos, existe o recreacional e existe o competitivo. Sim. Se você pega um cara do recreativo e você coloca na parte competitiva, certo? E ele não tem a predisposição para fazer aquilo ali, que a gente que vem de várias coisas, vamos falar da parte motora, as habilidades motoras fundamentais ali, a especialização, blá, blá, blá. Ele se frustra, porque ele não é bom o suficiente. É isso que de repente a galera não entende. Se eu pego um cara do competitivo e coloco na parte recreacional, o cara se desestimula porque não tem challenge. Sim, tem razão. Então, tipo assim... Tem os dois lados. Tem os dois lados, mas essa parada que você tá falando, tanto é difícil você se colocar numa postura de você se comprometer com aquilo, que é a coisa do surf, como é extremamente difícil você sair da parte competitiva e vir pra parte do lifestyle. Sim. A coisa mais difícil de eu entender no mundo foi eu vir pra uma academia de jiu-jitsu, pra um treino, bater uma pelada de futebol. Sim. Eu ia bater uma pelada de futebol, não tinha problema, ganhei, perdi, acabou, terminou aquela farra ali, Eu nunca aprendi a fazer isso no Gil, porque tô aprendendo agora, mas eu sempre fui pra academia pra ser o melhor, não perder, dar o meu limite e não ser uma coisa... O prazer não era diário, sacou? O prazer era chegar lá e eram 5 segundos do cara levantar o meu braço e dizer que eu era o melhor. Sim. Era por isso que mas diariamente não era prazeroso. Eu duvido um atleta dizer que era, meu irmão, foi prazeroso esse treino aqui. Sim. É prazeroso terminar, porque acabou. Meu irmão, acabei. Mas durante, meu irmão, não é prazeroso. Sim. Entendeu? Mas também foi muito difícil chegar e
treinar por treinar. Ganhei, perdi, beleza, não sei o que, né? É difícil essa transição pro cara que é competidor. Tem razão. E é difícil você fazer outras coisas que quando o cara é competidor nato como você, fazer outras coisas. Surfar. O lifestyle pra gente, eu não consigo achar o lifestyle, entendeu? Eu tento achar o lifestyle em outras coisas e eu tenho que sempre estar me policiando pra não entrar nessa coisa da competição. Ah, entendi. Entendeu? Você pegar Minha mente de competidor, dizer, meu irmão, não posso perder. Pô, eu brincava com as casinhas de basquete, mano. Aí uma vez eu passei dele, assim, a gente brincava ali de 21, né? E eu passei dele pra você ver como ele é doido também. Eu passei dele assim, eu ganhei 3 rodadas dele, ficou 3-1. Ele não sossegou todos os dias. Não, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, Oscar é o cara, meu irmão, mais competitivo que eu conheço da minha vida. E a gente foi, enquanto ele não me passou, ele não sossegou. Entendi. E aí, quando ele me passou, eu fiquei, porque ele praticava mais, praticava escondido. Aí, quando ele me passou, eu fiquei na cabeça, meu irmão, agora eu tenho que passar ele. Eu digo, meu irmão, é uma doideira. Aqui é uma parada que a gente tá brincando e fica, e dois old school, né, competidor nessa doideira. Então, o ponto é difícil a gente, o cara que é competidor nato também, fazer as coisas só por prazer. Sim. Principalmente quando é uma coisa que a gente fez pra viver como competição, né? Que é o Gil. Mas graças a Deus hoje eu aprendi, assim, é mais... vi você um tempo com fotografia. Você ainda tá fotografando? Tu comprou uma câmera? Então. É porque meu pai batia foto, né? E, tipo, acho legal, assim, a coisa de você eternizar aquele momento ali, tipo... Então isso pra você tá sendo um hobby, no caso, né? Tu não tá levantando a sério. Não é nem hobby. O meu hobby, na verdade, voltei a estudar guitarra, que é um desafio que volta pra você ter uma ideia na doideira. Uma vez eu falei com meu irmão que eu tava estudando guitarra, logo quando eu comecei, sei lá, 22 anos atrás, foi o primeiro contato que eu tive com o instrumento. Aí eu me lembro de eu falar e eu esperando outro tipo de reação. Que isso aí me ajudou na parte de competição, mas me travou em várias coisas. Ele atendeu, legal que você tá... É legal, porque você tá estudando. Mas você sabe que não tem músico chibata na família, não, né? Músculo chibata? Músico chibata, músico, tipo... Não tem... Acaba aqui não tem isso de acaba ser mais ou menos, não. Meu irmão, naquela parada na minha cabeça ali, tá ligado? Foi uma parada que eu... vem pra esse ponto que você falou. Quase que eu boto o bicho do negócio falando, meu irmão, eu quero aprender, agora eu tenho que ser o melhor do... Sim, entendi. Entendeu? Então é uma coisa de família isso aí também. Não, é coisa de... Mas enfim, coisa... Porra, muito maneiro o papo. A gente já vai dar o início ao encerramento aqui. Você quer dizer as suas últimas palavras, quer mandar mensagem pra alguém, alguma coisa? Queria agradecer, tipo, inicialmente, assim, a você, né? Você é um cara que mais uma vez, uma inspiração pra muita gente. Às vezes a gente não sabe o impacto que a gente causa em outras pessoas, entendeu? Com essa sua forma irreverente. Eu acho muito... Você é um cara muito autêntico, assim, Gido. Eu acho que é a sua principal qualidade, assim. E se você tá com raiva, o cara sabe. Se você tá feliz, o cara sabe. Não tem falsidade com você. Isso é uma coisa muito importante. Dá os parabéns aí. Eu tenho certeza que isso vai ser já é um sucesso, né? Obrigado. É um sucesso. E o seu projeto do Playful Jiu-Jitsu nem se fala, né? E agradecer, assim, queria agradecer a minha família, com certeza. Meu pai e minha mãe, que sempre foram os grandes incentivadores aí dentro do entendimento deles, sempre me ensinaram o que eu precisei para os desafios que eu passei até hoje. Meus irmãos, né, Elinho, Guegué, a minha esposa, Tami, né, que também é uma inspiração de determinação e de trabalho duro, assim, demais. Falar nisso, Tami e Carol, queremos você aqui. Vocês têm resultado também como atletas, né, no Road Pro e como docentes na escola. Queremos as duas aqui. São 8 anos aí, Queremos as duas aqui. 8 anos sendo o primeiro 7, 8 anos sendo o primeiro colocado no nacional de criança, não é fácil, não. Queremos as duas aqui. E a minha filha e as pessoas que, assim, meus mestres, né? Demian Maia, Léo Vieira, Ricardo Vieira, professor Wagner Boca, que é um cara que independente da gente estar em caminhos diferentes, é um cara que, tipo assim, também acreditou desde o início
na trajetória ali. Professor Alexandre Silva, doutor Alexandre Silva, que sem ele eu não teria entrado nesse entendimento do científico ali. Foi o primeiro cara o cara mais estudioso que eu já vi na minha vida, né? Esses dois caras que eu citei, que foram muito importantes para mim aqui, né? Que é o José Júnior, que foi o cara que realmente me deu oportunidade, me deu a blindagem de mostrar o meu trabalho, entendeu? Qualquer cara que atinge um sucesso ali, ele tem retaliação, e ele é o cara que chegou ali e segurou a onda e acreditou muito no meu trabalho. E Oscar Júnior nem se fala, que é um irmão meu também, que foi o cara que sempre, como diz ele, né? Pega pra tu, pega pra mim. E é verdade, assim, eu vejo muita gente, eu até brinquei um tempo desse no Instagram, a banalização do tamo junto, né? Todo mundo é tamo junto, mas na hora que o bicho pega, o cara não tá junto, não. Esse aí tá junto mesmo, entendeu? Esse aí tá junto mesmo, já pulou na frente de, tipo assim, arriscar o dele, entendeu? Pra ter que falar com quem tem que falar, o que precisa. Meus alunos que estão aqui, Tiago Dentão, Kaká, Caio, essa galera que veio pra aqui, meu irmão, e é isso. Obrigado pela oportunidade e mais 971 podcast na cabeça. E vamos encerrando aí, galera. Sigam lá no canal, em breve, semana que vem, já vai estar disponível no YouTube, Spotify e SoundCloud. Uou! Valeu, galera!